Aqui estamos mais uma vez. E agora eu trago neste vídeo aquela pergunta muito comum nas provas. Qual a intenção do autor no texto? Ou qual a finalidade do autor em seu texto? Confira na tela. E aqui você tem, a finalidade desse gênero de texto é... Pois bem, venha comigo. Como é que você vai saber qual é a intenção do autor no texto ou qual é a finalidade do autor no texto? Para responder essa questão, você realmente vai ter que linkar com o gênero de texto. Por isso que a questão, confira na tela mais uma vez, a própria questão já remete você a gênero de texto, ok? A finalidade desse gênero de texto. Legal? Vem comigo mais uma vez. Isso. Preste atenção. Se o texto for informativo, 100% informativo, ou seja, o autor não para dar opinião, o autor apenas garante dados objetivos, então a intenção, conforme o próprio texto diz, texto informativo, é informar o leitor. Legal? Agora, se o texto trouxer, além de dados objetivos ou informações objetivas, ele também, o autor, garante ao leitor o seu olhar criterioso, a sua análise, a sua opinião, então você vai estar com uma dissertação argumentativa. E aí, claro, a intenção do autor, a finalidade do autor não será apenas informar, mas sim garantir uma persuasão, convencer o leitor. Legal? Se for um artigo de opinião, também será o convencimento. Se o texto for um texto publicitário, é também o convencimento, a persuasão. Se for um editorial de uma revista ou de um jornal, o convencimento também. E se for uma piada? Isso. E se for uma piada? Para que serve uma piada? Para entreter, para fazer rir. Então a intenção ou a finalidade é o entretenimento. Legal? Vamos analisar o texto e observar se o texto traz apenas informações objetivas. E aí, claro, seria informar. Ou se ele vai garantir uma análise, se ele vai ser opinativo. E a ideia vai ser convencimento. Legal? Mas antes, deixe o espaço para lembrar você que se o texto for uma sequência de comandos ou instruções, lembra o texto injuntivo? Isso, texto injuntivo. Então, ele vai garantir uma sequência de comandos ou instruções para levar você à prática da realização de determinada ação ou de um determinado objetivo. Legal? Então, vamos lá. Vamos conferir o texto na tela? Aqui está o texto. Qual a origem do doce brigadeiro? Em 1946, seriam realizadas as primeiras eleições diretas para presidente após os anos do Estado Novo de Getúlio Vargas. Veja que o primeiro período é informativo, é um fato. Pois bem, o candidato da aliança PTB/PSD, Eurico Gaspar Dutra, venceu com relativa folga. É um outro fato, é a vitória de alguém. Até agora o texto está trazendo o quê? Fatos, formando o leitor. Legal. Mas o título de maior originalidade na campanha ficou para as correligionárias do candidato derrotado. E aí ele cita o apóstolo Eduardo Gomes. Pois bem, brigadeiro da aeronáutica, com pinta de galã, Eduardo Gomes tinha um apoio, digamos, entusiasmado. Até agora, eu não vejo opinião sobre nenhuma informação dada, eu só vejo informações para o leitor.
Até agora eu tenho um texto dissertativo ou expositivo. Para fazer o corpo a corpo, com o eleitorado, senhoras da sociedade saíam às ruas convocando as mulheres a votar em Gomes, com o slogan: vote no Brigadeiro, ele é bonito e solteiro. Veja que aí você tem um discurso direto, olha a fala direta, ok? Entre aspas, as aspas blindam palavras de alguém. E claro, o discurso direto garante a objetividade. O autor está ausente do texto. Pois bem, e aqui o texto vai finalizar. Não satisfeitas ainda, promoviam almoços e chás, nos quais serviam um irresistível docinho coberto com chocolate granulado, ao qual deram o nome, claro, de Brigadeiro. E aí você tem, claro, referências sobre o texto. Pois bem, das alternativas, qual seria a resposta? A finalidade desse gênero de texto é propor mudanças? Bem, eu só poderia aceitar a letra A se o texto trouxesse, claro, a subjetividade. Ou seja, se o autor do texto chegasse ao texto dando o seu olhar criterioso. A letra B, refutar um argumento. Olha, para que haja esse tipo de alternativa como resposta, eu teria que ter, vem comigo, eu teria que ter o autor desqualificando algo dito por alguém. Não é isso? O autor sendo aquele que iria se mostrar contrário a uma opinião apresentada ou a um fato apresentado. Isso não está no texto. Então não poderia ser marcada a letra B. Vamos continuar na tela. Advertir as pessoas. Em nenhum momento houve advertência no texto. Não houve alerta no texto. Opa! Letra D responde a questão. Trazer uma informação. Olha, vamos lá. Por que trazer uma informação? Porque na leitura do texto nós nos deparamos com uma sequência de quê? Uma sequência de informações objetivas. Se o texto traz apenas uma sequência de informações objetivas, eu tenho uma dissertação expositiva. E na dissertação expositiva, a finalidade única é informar o leitor. Valeu? Fico com mais essa lembrança e, claro, pouco a pouco, nós aqui iremos garantir a você o conforto na aprovação da sua prova. Valeu? Até a próxima aula.